Olá pessoal, nessa aula de hoje nós vamos estudar sobre estruturas de Lewis. Nós dividimos esse conteúdo em duas partes. Na parte 1, nós vamos rever alguns conceitos básicos necessários para o entendimento das estruturas de Lewis. Neste vídeo você aprenderá sobre conceito de valência, como representar estruturas de Lewis para compostos orgânicos e inorgânicos, e como calcular a carga formal de átomos para moléculas e íons. Para um bom entendimento desse assunto, é importante que alguns conceitos sejam revisados. Esses conceitos que nós vamos comentar nesse vídeo envolvem distribuição eletrônica dos elementos, a valência dos elementos e os conceitos de ligação iônica e covalente. Observe que nós não vamos detalhar esse conteúdo, porque nós partimos do princípio que você já deve saber esse assunto, mas vamos fazer uma breve revisão. Sobre a distribuição eletrônica, a configuração eletrônica dos elementos químicos, cada elemento, vocês já viram, tem um determinado, caracterizado por um número atômico, e o número de elétrons no elemento é exatamente igual ao número de prótons, que é o número atômico. Esses elétrons são distribuídos em orbitais, em camadas diferentes, e nós representamos essa configuração eletrônica da maneira como aqui ilustrada. Nós não vamos explicar aqui como fazer essa distribuição eletrônica, você pode consultar as referências ao final desse vídeo, ou uma tabela periódica também vai apresentar essas informações. Mas vamos observar, por exemplo, um átomo de hidrogênio. Ele tem apenas um elétron, então a configuração eletrônica é 1s1. O átomo de hélio que tem 2, 1s2, vai por aí. O átomo de carbono, por exemplo, que tem 6 elétrons, configuração eletrônica fica 1s2, 2s2, 2p2. É importante que a gente saiba a configuração eletrônica para que depois para que a gente venha entender como que esses elementos vão se ligar. E os elementos tendem a se combinar para ter uma configuração eletrônica como a dos gases nobres, e essas ligações podem ser do tipo covalente, onde uma ligação é denominada covalente quando os átomos envolvidos compartilham um ou mais pares de elétrons. Normalmente, a diferença de eletronegatividade entre os átomos que formam uma ligação covalente é polar ou nula. No caso ilustrado aqui, nós temos um átomo de hidrogênio. Ao se combinar com mais um átomo de hidrogênio, eles têm a mesma eletronegatividade, pois nós estamos tratando do mesmo elemento. Então, eles compartilham um par de elétrons. E nós representamos dessa maneira esse par de elétrons por 2 pontos. Como a ligação covalente é formada, uma certa quantidade de energia é liberada, nesse caso especificamente, para cada mol de hidrogênio formado a partir dos elementos, são liberados 435 kJ. Em uma ligação covalente, os elétrons são representados por pontos, como nós mostramos cá em cima. O químico Auguste Kekulé propôs o uso de uma linha simples para representar uma ligação covalente. Então, a molécula de hidrogênio pode ser representada dessa maneira também, H-H, onde esse traço representa um par de elétrons. Não vamos falar mais sobre isso, não vamos falar sobre a teoria da ligação covalente, mas é importante que vocês revejam esse conceito que nós vamos precisar, porque na representação de fórmulas de Lewis, nós vamos utilizar esse traço. A ligação iônica, por outro lado, é uma ligação resultante da atração eletrostática de íons de cargas opostas. Geralmente ela é formada entre dois átomos, cujos valores de eletronegatividade são bastante distintos. Tomamos como exemplo o átomo de sódio, que tem 11 elétrons, 11 prótons. Ele tem um elétron na camada de valência, ele perde esse um elétron e fica com um total de 10 elétrons, transformando-se num íon positivo. Já o cloro tem 17 elétrons. Ao ganhar um elétron, no caso, se ele for colocado em contato com o sódio,
ele passa agora a ter 18 elétrons. Observe que um elétron a mais que o número de prótons, de modo que ele fica um íon negativo. Tá? Esses íons se atraem, formando então uma estrutura cristalina. O átomo menos eletronegativo, geralmente ele perde um ou mais elétrons, tornando-se um íon positivo ou cátion. Com isso se observa uma contração de tamanho. O átomo mais eletronegativo recebe um ou mais elétrons, tornando-se um íon carregado negativamente, um ânion. Se observa que, na medida em que ele ganha um elétron, o seu tamanho, o seu raio iônico aqui agora, passa a ser maior do que o raio atômico. O sódio, no caso, ele tem eletronegatividade 0,97, enquanto o cloro, eletronegatividade 2,95. Com essa grande diferença de eletronegatividade, eles reagem dessa maneira como aqui ilustrado. De um modo geral, vocês podem observar que os metais alcalinos, lítio, sódio, potássio, e os alcalinos terrosos, cálcio, magnésio, eles tendem a perder elétrons, e os elementos mais à direita da tabela periódica, flúor, cloro, bromo, oxigênio, são os mais eletronegativos, tendem a ganhar elétron quando em presença desses metais. Aqui é a representação da estrutura cristalina do cloreto de sódio, e aqui uma imagem mostrando como é um cristal natural de cloreto de sódio. Vocês verem como que é uma imagem bastante linda, um sal. Tá? O que nós temos em casa, na forma de pó, ele pode ser dissolvido, cristalizado e resultar aí na formação desses cristais, como aqui ilustrado. Outros exemplos de compostos iônicos, tá? Eu já mostrei o cloreto de sódio com a distribuição, com a configuração eletrônica agora do íon sódio e do íon cloreto. Aqui o cloreto de magnésio, como eu acabei de mencionar anteriormente. O magnésio, como ele tem 2 elétrons na última camada, ele perde esses 2 elétrons. E aqui está a configuração, como o magnésio tem carga 2, para que ele forme um composto estável com o cloro, são necessários 2 átomos de cloro. E o flúor, da mesma maneira. Aqui uma imagem ampliada de cristais naturais de cloreto de sódio, e aqui, chamado de halita, e aqui cristais também de fluoreto de cálcio, que é chamada fluorita. Bom, vamos falar agora da regra do octeto, da valência dos elementos. Esse conceito de regra do octeto foi proposto pelo químico americano Gilbert Lewis. Tá? E, segundo o Lewis, os átomos tendem a realizar ligações, sejam elas covalentes ou iônicas, como nós brevemente revisamos, de modo a alcançar 8 elétrons no nível de valência, que é a camada mais externa. Existem muitas exceções à regra do octeto, mas ela é útil para que a gente possa entender a respeito de estruturas e de representação dessas fórmulas, desses compostos. Aqui aquelas mesmas 3 exemplos que eu ilustrei anteriormente, mas aqui eu destaco que, se vocês observarem, a camada mais externa, ou seja, o nível de valência, aqui no caso é o 2, eles têm configuração 2s2, 2p6, 8 elétrons, aqui nós já estamos no átomo de cálcio, na camada mais externa, a camada 3, você tem aqui 8 elétrons, todos têm 8 elétrons. Então, esses compostos iônicos, tanto o cátion quanto o ânion, eles tendem a adquirir esses 8 elétrons, formando então uma camada, como a camada de valência, o nível de valência dos gases nobres. Essa foi proposta por Lewis, mais de 100 anos, e isso vem sendo usado até hoje pelos químicos. Tá? Agora, a regra do octeto e a valência dos elementos, ela também pode ser alcançada não apenas para compostos iônicos, mas para compostos que realizam ligações covalentes. No caso, vamos falar de ligação covalente simples. Quando a ligação é simples, os átomos compartilham apenas um par de elétrons. O exemplo do hidrogênio que eu já mostrei, tá? Ele compartilha um par de elétrons e faz aqui uma ligação simples.
É claro que já observamos aqui, no caso do hidrogênio, que ele não segue a regra do octeto. Eu já disse que existem muitas exceções, hidrogênio é um deles. Tá? No caso do carbono, ele tem 4 elétrons na camada mais externa. Ao se combinar com 4 átomos de hidrogênio, ele vai fazer 4 ligações simples, e onde cada traço desse ele representa um par de elétrons. Então nós temos 2, 4, 6, 8 elétrons na camada mais externa. Então, dessa forma, o octeto do carbono foi alcançado. Aqui eu ilustrei esse compartilhamento com um átomo de hidrogênio, mas o carbono pode se ligar e compartilhar um elétron com um átomo de oxigênio, um halogênio, um outro átomo de carbono, com a infinidade de outros elementos químicos. Neste caso, o carbono faz 4 ligações simples. Mais alguns exemplos aqui de outros elementos que completam o octeto por meio de formação de ligações covalentes. O nitrogênio, vocês observam, pela distribuição eletrônica dele, você observa que ele tem 5 elétrons na camada mais externa. Ao compartilhar 3 elétrons com 3 átomos de hidrogênio, ele vai formar 3 ligações covalentes, de modo que ele tem 2, 4, 6, 8 elétrons. Esse par de elétrons é chamado par de elétrons não ligante ou isolado, dependendo da literatura que você estiver lendo. De modo que o nitrogênio ele realiza 3 ligações simples para alcançar o octeto. O oxigênio ele tem 2, 4, 5, 6 elétrons na camada mais externa, compartilha com 2 átomos de hidrogênio, de modo que agora ele faz 2 ligações simples. Então, 2, 4, 6, 8 elétrons na camada mais externa. Estou ilustrando aqui apenas ligação com átomos de hidrogênio, mas assim como no caso do carbono, esses elementos também podem fazer esse compartilhamento com outros elementos químicos que não hidrogênio. O cloro, por exemplo, assim como os outros halogênios, ele tem 7 elétrons na camada externa, compartilha 1 e forma aqui esse composto que é o HCl. Você observa que esses pares de elétrons não ligantes ou isolados, representados por 2 pontos, sempre devem ser indicados quando nós estamos representando estruturas de Lewis. Eles são sempre representados por pontos e as ligações por traços. Essa estrutura é chamada estrutura de Lewis, mas é extremamente confusa colocar tantos pontos, e nós representamos de uma forma mais simplificada por um traço. Nós vamos ilustrar mais adiante, durante essa aula, vários outros exemplos de como fazer essas representações estruturais. Bom, a regra do octeto e a valência dos elementos. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse tema, então? A valência é um número que indica a capacidade que um átomo tem, de um elemento tem, de se combinar com outros átomos. A valência depende do número de elétrons que o átomo pode compartilhar, receber ou doar ao formar uma ligação química. No caso de compostos neutros, o número de valência, ou ligações, é característico para cada elemento. Presta atenção que eu estou chamando aqui, que eu vou ilustrar agora, compostos neutros. Tá? Então, o hidrogênio, ele tem um elétron na camada mais externa, ele compartilha 1, então, de modo que vai fazer uma ligação, nós dizemos que ele é monovalente. O hidrogênio, eu sempre chamo atenção, eu sempre coloco o hidrogênio aqui, porque ele vai estar presente em todos os compostos orgânicos, tá certo? De modo que é importante que eu sempre coloque hidrogênio, mas sempre chamo atenção de que ele é uma das muitas exceções à regra do octeto. Já o carbono, nós vimos, ele é capaz, então, de completar os 8 elétrons na camada de valência fazendo 4 ligações simples. Nós dissemos que o carbono é tetravalente. O nitrogênio é capaz de fazer 3 ligações, como ilustrado anteriormente. Nós dissemos que ele é trivalente. Esses traços só representam as valências, tá certo? O oxigênio, ele é bivalente. Ele é capaz de fazer 2 ligações simples, com mais 2 pares de elétrons não ligantes aqui, completa a valência, o octeto. E os halogênios, aqui ilustrado pelo cloro, mas aqui eu estou colocando de uma forma genérica um X para representar os halogênios, eles são monovalentes.
Observa que essa valência, esse número de ligações que o elemento faz, ele é característico, mas no caso de compostos neutros. O carbono, por exemplo, vocês vão encontrar, quando estudarem mecanismos de reações, vocês vão encontrar o carbono fazendo 3 ligações. Ele seria trivalente naquele caso, onde, nesse caso, ele poderia ter, como eu vou dizer, ele poderia ter aqui um orbital vazio, ou poderia ter um par de elétrons não ligantes, você teria um ânion. Ou, por exemplo, o próprio nitrogênio pode fazer 4 ligações. Neste caso, nós veremos que ele terá uma carga formal positiva. Vamos ver isso mais ao final. De modo que essa valência aqui é a valência sempre considerando os compostos neutros. Agora, o octeto ele pode ser alcançado por meio de ligações múltiplas. Nós vimos que, no caso de uma ligação simples, os elementos compartilham um único par de elétrons, mas eles podem compartilhar 2 pares de elétrons. Então, nós teremos o que nós chamamos de ligação dupla. Ou podem compartilhar 3 pares de elétrons. Nós teremos, então, a ligação tríplice. No caso da ligação simples apenas, nós já havíamos ilustrado para o caso do carbono, que ele faz 4 ligações simples. Vamos ilustrar agora como que o carbono alcança esses 8 elétrons fazendo ligações múltiplas. No caso do carbono, observa esse exemplo já mostrado. Ele pode também alcançar e conseguir 8 elétrons na camada de valência, fazendo 2 ligações simples e uma ligação dupla. Observe que, como cada ligação representa 2 elétrons, você tem aqui 2, 4, 6, 8 elétrons. O mesmo para esse carbono. Um outro exemplo, esse composto chamado aleno, nós observamos aqui que esse carbono da extremidade, os 2 carbonos da extremidade, eles fazem 4 ligações, 1, 2, 3, 4, sendo 2 simples e uma ligação dupla. Já o carbono central, ele também realiza 4 ligações, 1, 2, 3, 4, mas são 2 ligações duplas, certo? Ou seja, 2 ligações sigma e 2 ligações pi. Mas o carbono pode ainda se ligar por meio de uma tríplice ligação com outro átomo de carbono e completar esse octeto fazendo uma ligação com, no caso aqui, um hidrogênio, tá? De modo que ele tem 2, 4, 6, 8 elétrons na camada mais externa. Já o oxigênio, sendo bivalente, você observa que aqui eu ilustrei a fórmula do metanol, onde o oxigênio está ligado a um átomo de carbono e está ligado a um átomo de hidrogênio. Você tem 2, 4, 6, 8 elétrons. Nesse caso, o oxigênio está duplamente ligado ao carbono. Observe que a situação do carbono aqui é parecida com a situação do carbono lá em cima, no exemplo anterior. Mas o oxigênio agora, por meio de uma ligação dupla, ele tem 2, 4, 6, 8 elétrons. No caso do nitrogênio, nós havíamos ilustrado para a amônia, agora nós temos um composto chamado metilamina. Estou focando aqui no nitrogênio. Ele está fazendo 1, 2, 3 ligações simples, nesse caso agora com um átomo de carbono, além de 2 hidrogênios, com mais um par de elétrons não ligantes aqui, 2, 4, 6, 8. O nitrogênio, assim como o oxigênio, pode fazer uma ligação dupla com o carbono, ou com outro nitrogênio, ou mesmo com o oxigênio, de modo que ele tem uma ligação dupla e uma simples. 2, 4, 6, 8 elétrons. Ele pode ainda fazer uma ligação tríplice, como é o caso desse exemplo já ilustrado por carbono. Então, vocês observam que existem várias maneiras pelas quais os elementos podem se ligar, fazendo ligações simples, duplas e tríplices, de modo a alcançar 8 elétrons na camada de valência. A representação de estruturas de Lewis, fazendo um resumo aqui. Nós representamos uma ligação simples por uma linha entre 2 elementos químicos, como amplamente ilustrado até aqui. Nós representamos um par de elétrons não ligantes ou isolados
por 2 pontos, amplamente ilustrado aqui. E, eventualmente, é necessário incluir números positivos e negativos junto aos átomos para representar o que nós chamamos de cargas formais que esses átomos possuem. O cálculo da carga formal, se calcular, saber qual é a carga que o elemento tem, em uma determinada fórmula, é dada por essa equação. F, que é a carga formal, é igual a V, que é o número de elétrons de valência no átomo. L é o número de elétrons não ligantes ou isolados no átomo na estrutura de Lewis, menos a metade de P, que é o número total de elétrons compartilhados nas ligações que o elemento participa. Vamos ilustrar esse cálculo da carga formal. Por exemplo, vamos pegar o cloreto de amônio, que é um sal. No caso do átomo de hidrogênio, aplicando essa fórmula, tá? Vocês depois pausem o vídeo e façam esse cálculo, tá? Mas o hidrogênio, ele tem um elétron apenas, como nós já vimos lá na configuração eletrônica dele. Nesse caso, não tem nenhum elétron não ligante e ele tem 2 elétrons que participam da ligação. Cada ligação são 2 elétrons. Então, 1 menos meio, menos 0, menos a metade de 2, dá 0. Vamos pegar aqui o nitrogênio. O nitrogênio ele tem 5 elétrons na camada mais externa, 5. Nesse caso aqui, 0 elétrons não ligantes. Como ele participa de 4 ligações, cada ligação corresponde a 2 elétrons, tem um total de 8 elétrons. 5 menos 0 menos a metade de 8 dá carga mais 1. Nós desenhamos, localizamos essa carga mais 1 próximo ao nitrogênio. Você pode fazer a mesma coisa para o cloro. Vamos pegar aqui no caso do oxigênio. O oxigênio ele tem 6 elétrons na camada mais externa. Nesta fórmula de Lewis, você tem 2 elétrons não ligantes. Está aqui. E ele participa de 3 ligações. 3 vezes 2, 6. Está aqui. Então, 6 menos 2, 4. Menos a metade de 6, dá mais 1. Então, esse átomo de oxigênio tem uma carga formal mais 1. Agora, é importante chamar a atenção que o cálculo da carga formal nada mais é que um exercício para determinar a carga total da espécie química. A carga total, que é o resultado da soma das cargas formais dos átomos, é de fato distribuída por toda a molécula ou íon. Observe, por exemplo, o caso de H3O+, onde a carga formal é mais 1 para o oxigênio, 0 para os átomos de hidrogênio. Todavia, na realidade, a carga positiva está principalmente distribuída sobre os átomos de hidrogênio. Aqui nós temos uma representação da superfície de carga de H3O+, calculada por métodos computacionais. Toda essa região verde, nós temos uma carga positiva. E na região central, onde o oxigênio tem um par de elétrons não ligantes, você tem aqui uma região com densidade de carga negativa. Tá? Embora isso seja aparentemente estranho, muitas vezes é importante representar essas cargas. Lembre-se que isso são apenas representações. Química, no fundo, nós temos uma linguagem, um simbolismo para representar o que ocorre em nível atômico, e essa representação muitas vezes é útil para entender como que as substâncias se comportam, como que elas reagem, e para fazer previsão de produtos, de reações e de entender mecanismo. Nós terminamos por aqui e na parte 2 nós vamos dar mais exemplos, mais detalhes de como construir, como representar estruturas de Lewis de substâncias das mais diversas. Veja então a parte 2 para saber mais sobre esse assunto. Obrigado e até o próximo vídeo. Eu gostaria de agradecer ao professor Dr. Gilson de Freitas Silva, do Departamento de Química da UFMG, professor Dr. Claudinei Andrade, do IFES, Campus Vila Velha, por terem feito a revisão
desse material e bibliografia para vocês estudarem um pouco mais sobre esse assunto, vocês encontram aqui.